Porque José e Moisés viveram o extraordinário de Deus. Você conhecendo, você buscando a conhecer a história desses dois homens, você vê que o extraordinário acontece na vida desses dois homens, homens de Deus. E aí, muitas vezes, a gente tem a tendência de acreditar que é porque foram escolhidos por Deus, foram favoritos de Deus, e Deus se manifestou na vida deles e fez o extraordinário acontecer. E a gente às vezes esquece de que eles também têm a sua parte, de que eles também fizeram a sua parte. E se você quer viver o extraordinário de Deus, assim como Moisés viveu, assim como José viveu, você tem que ser com Deus da forma que eles foram. Você tem que ser um tipo de pessoa como eles foram. Se você tiver o modo de agir, tiver o modo de ser que tinha Moisés e que tinha José, tenha certeza que você também vai experimentar os resultados que eles tiveram na vida, com referência a Deus, com referência a todos os campos da sua vida. Quer saber o segredo de Moisés e de José viverem o extraordinário de Deus? Fica comigo neste vídeo até o final que você vai entender. E compartilha este conhecimento, comenta também, interagindo com o vídeo para que a plataforma venha entregar para mais pessoas, me ajuda a evangelizar e a levar o conhecimento desta palavra para mais pessoas. Seja um instrumento de Deus para levar o conhecimento dessas palavras que pode transformar a vida, que pode tornar escravo em governador, que pode tornar, fugitivo em libertador extraordinário. Para entender o porquê que Deus agiu na vida desses dois homens e por meio da vida desses dois homens, fazendo coisas extraordinárias na terra, você tem que entender uma coisa, que eles seguiam princípios. Eles seguiam princípios. Deus não age na vida de alguém por favoritismo. Deus não age na vida de alguém porque foi com a cara dessa pessoa e não foi com a cara do outro. Deus, ele age seguindo princípios. Se você está seguindo os princípios que José e Moisés seguiram, consequentemente você também será abençoado por Deus e experimentará o agir de Deus na sua vida, assim como Moisés e José experimentaram. Então, se você quer experimentar o agir de Deus na sua vida, assim como Moisés experimentou, assim como Josué, assim como José, assim como Jesus, como os apóstolos experimentaram, você fica comigo nesse vídeo que eu vou estar trazendo um pouco dos segredos desses homens de Deus para você também incorporar na sua vida estes princípios e você vai ver que você também terá o agir de Deus em seu favor da mesma forma que eles tiveram. Vou trazer neste vídeo 10 princípios que José e Moisés tinham em comum nas suas vidas, no seu modo de ser, no seu modo de viver, e que esses princípios fizeram com que eles alcançassem o extraordinário de Deus. Quer saber e absorver para a sua vida esses 10 princípios? Fica comigo até o fim, porque os últimos princípios vai te surpreender, que talvez seja o que esteja empatando de você viver o extraordinário de Deus. Vamos lá. O primeiro princípio
O primeiro princípio para você viver o extraordinário de Deus, para você viver o extraordinário na sua vida, independentemente se a pessoa conhece ou não a Deus. Deus vai fazer com que essa pessoa viva o extraordinário de Deus. O primeiro princípio é ter um sonho maior que a circunstância. Você tem que ter um sonho, que este sonho supere qualquer situação que você, por acaso, venha passar na vida. Este teu sonho tem que ser maior que tudo. Você tem que sonhar grande. O teu sonho tem que ser um sonho que supere qualquer situação, qualquer injustiça, qualquer obstáculo que você venha passar na vida. Este teu sonho tem que superar tudo isso, se você quiser viver o extraordinário de Deus. Então, o primeiro princípio é ter um sonho extraordinário. José tinha este sonho extraordinário, Moisés tinha este sonho extraordinário. E todo e qualquer ser humano que tenha um sonho extraordinário, que ele fortaleça, que lhe dê uma convicção extraordinária para alcançar este sonho, ele vive o extraordinário na sua vida. Pessoas que não conheciam o Deus de Israel, mas que alimentaram um sonho extraordinário, a história da humanidade mostra que essas pessoas terminaram alcançando o sonho extraordinário que queria. O ser humano, muitos e muitos tempos, passou a ter uma convicção dentro de si, que desde criança nasceu, é que não nasceu para voar. Mas um dia alguém colocou na mente e alimentou esse sonho de voar, de o ser humano um dia conseguir voar. E hoje o ser humano está voando. O ser humano, para se comunicar, era por carta, era por via a mensageiros, né, que levavam mensagens. E alguém um dia ousou sonhar grande de o ser humano se comunicar, né, de tal forma como nós estamos nos comunicando hoje, comunicação sem fio, né? Hoje você está se comunicando, você está recebendo comunicação por meio da internet, né? Por meio do 5G, você está se comunicando porque alguém um dia ousou sonhar grande, e este sonho que parecia impossível, um dia o extraordinário aconteceu. Então, todos que viveram o extraordinário, e principalmente o extraordinário com Deus, é porque ousaram a sonhar grande. O seu sonho tem que ser maior do que as circunstâncias. E o segredo o sonho extraordinário faz as pessoas que sonham esse sonho se tornarem pessoas extraordinárias. Para você viver o extraordinário, você tem que ser uma pessoa extraordinária. E os sonhos que você alimenta. Se for um sonho extraordinário, vai tornar você uma pessoa extraordinária. E você vai terminar vivendo o extraordinário. Então, é o primeiro princípio. Você tem que alimentar, sustentar, independentemente da situação que você esteja, um sonho extraordinário. Moisés, antes de fugir do Egito, ele matou lá uns egípcios para defender o povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel que ele era o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. Ou seja, Moisés acreditava, tinha fé, que ele era o libertador escolhido para libertar o povo das mãos de Faraó. E o povo não entendeu, mas Moisés fugiu e passou 40 anos alimentando este sonho lá como fugitivo. Alimentando 40 anos este sonho, ele não perdeu o seu sonho do extraordinário. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele não temeu a ira do rei, porque ele ficou firme como que vendo o invisível de Deus acontecendo. E ele não enfraqueceu também, a Bíblia fala lá em Hebreus, porque ele estava de olho na recompensa. Ele estava de olho na recompensa.
que era uma recompensa extraordinária, que ele considerou uma riqueza tão grande, muito maior do que todas as riquezas do Egito. Ele estava de olho no seu sonho, ele queria esta recompensa. Então foque na recompensa, foque no resultado deste sonho extraordinário e você vai alcançar o extraordinário, assim como Moisés alcançou, assim como José alcançou também. José foi vendido como escravo, foi vendido como escravo e depois revendido novamente, e ele passou por injustiça que como a gente sabe da história de José, mas ele nunca duvidou do sonho. Ele nunca duvidou e nem esqueceu e nem deixou de alimentar o sonho que ele iria viver na vida, um sonho extraordinário, de tal forma que quando ele contou para o seu pai, até o seu pai ficou chocado com o sonho que ele tinha. E Deus terminou colocando ele exatamente aonde o sonho o levava. Então, para viver o extraordinário, primeira coisa é ter um sonho extraordinário e alimentar este sonho, acreditar neste sonho, independente da situação que você venha passar. Alimentar todos os dias esse sonho. É a primeira coisa. Agora, a segunda coisa, vá anotando aí no caderno para você também. E você que quer viver o extraordinário, pega um caderno, anota e medita nestes princípios que eu estou passando aqui para você. E quando você quiser, volta no vídeo e se inscreve para mais vídeos como esse, para você também estar de vez em quando assistindo este vídeo, que vai ficar sendo uma ferramenta maravilhosa para você alcançar o extraordinário. Agora vamos aqui para o segundo princípio para você viver o extraordinário. O segundo princípio para você viver o extraordinário é permanecer fiel durante as injustiças. Permanecer fiel durante as injustiças. Uma das coisas que faz as pessoas se fragilizar e ser destruída e destruir os seus sonhos é quando ela passa por situações de injustiça. Você tem que se permanecer fiel a Deus e aos seus sonhos, independentemente das injustiças que você estiver passando. Às vezes a pessoa tem um projeto, eu quero mudar de condição financeira, eu quero crescer financeiramente, aí começa no emprego, e ali para poder começar a adquirir recursos para executar o seu sonho, e ele começa a passar injustiças lá na empresa, e aquelas injustiças já o fragiliza, já o derrota, já se coloca para baixo, tira todas as suas forças, ele desanima logo e pronto, e desiste do sonho. Por quê? Porque ele não foi capaz de cumprir esse segundo princípio, para viver o extraordinário e alcançar o extraordinário que ele quer. E todos que alcançaram o extraordinário na vida financeira passaram por isso. Passaram por isso. Você vai ver lá na história lá do livro de Napoleão Hill, que ele exatamente fala isso. Todos que alcançaram grandes vitórias financeiras passaram por grandes fracassos também. Então, e não se deixaram abater e nem apagar o sonho, mas continuaram firme no sonho para poder viver o extraordinário. Por quê? Como você reage às injustiças? Por quê? Porque como você reage às injustiças, ela mostra, né, a sua reação mostra o tamanho da sua força e o seu tamanho também. Pois quanto maior for o sonho, quanto maior tem que ser você e a força que há em você. Você e a força que há em você. Repita várias vezes essa passagemzinha para você entender. Você quer viver grandes sonhos, quer realizar grandes sonhos, coisas extraordinárias? Coloque na sua mente, você tem que ser uma pessoa grande. Você tem que crescer. Os seus rendimentos, como diz lá o escritor, né, lá da Mente Milionária, os seus rendimentos vai começar a crescer na medida que você cresce. Isso não é só financeiramente, não. Espiritualmente, em qualquer posição que você quiser alcançar grandes posições.
Você tem que crescer. Você vai crescer os seus rendimentos, os seus resultados, na mesma medida em que você crescer. E na mesma medida em que você crescer, crescerá também a sua força. E um dos instrumentos que Deus usa é exatamente os obstáculos, as injustiças, o sofrimento, para poder ir moldando o seu caráter e forjando o seu caráter para você se tornar uma pessoa forte, uma pessoa resistente, uma pessoa cada vez mais preparada e capacitada para viver o extraordinário. Então, pense nisso. Este é o segundo princípio, né? Permanecer fiel durante as injustiças. Porque como você reage às injustiças vai depender muito de você continuar sonhando ou não. De você continuar alimentando o sonho ou não. Porque se você se deixar abater pelas injustiças, você vai ser abatido mesmo. Você vai ser destruído e não vai para frente. Então, aprenda a reagir da forma certa quando você for injustiçado. Não deixa as injustiças determinar quem você é. Você mesmo é quem deve alimentar, é o tipo de pessoa que você deve ser e continuar em frente com seus sonhos. Agora vamos para o terceiro princípio para você viver o extraordinário. O terceiro princípio para você viver o extraordinário diz: não permita que a amargura domine o seu coração. Não permita que a amargura domine o seu coração. Porque quando você passa por injustiça, quando você passa por coisas, né, que os outros fazem com você, que vem, né, lhe encher de amargura, vem lhe dar razão para você estar amargurado, você estar chateado, né? Quando você passa por isso, se você não tiver um cuidado, você vai deixar a amargura dominar o teu coração. E quando a amargura domina o teu coração, você está passando para os outros, você está passando para as circunstâncias, para o mundo exterior, dominar o seu interior, ditar o estado de espírito na sua vida. Então você não deve deixar os outros, nem as circunstâncias, ditar como você deve se sentir. É você que deve tomar o controle dos seus sentimentos. Se você deixar a amargura dominar o seu coração, a tristeza, o estresse, é porque você não está tendo o controle dos seus sentimentos. E para você viver o extraordinário, você tem que ter controle dos seus sentimentos. Não deixar a amargura, não deixar a tristeza, a perturbação, não deixar o temor, o medo dominar o seu coração. Você é que tem que estar no controle dos seus sentimentos, das suas emoções, se você quiser viver o extraordinário. E que a gente pode ver na história de Moisés, pode ver na história de José, que eles foram pessoas exatamente assim. Eles conseguiram dominar, né, os seus sentimentos. Moisés e José passaram por situação, né, que foram muito constrangedor, foram muito, como é que se diz, estressante, mas eles não se deixaram abater e não se deixaram, né, influenciar pelas circunstâncias. Mas eles controlaram o seu sentimento e, consequentemente, influenciaram o seu ambiente, né? Quando José foi preso e foi vendido como escravo, ele tinha tudo para estar triste, lamentando e perguntando a Deus: por que, Senhor, se eu não errei, né? Por que o Senhor está me deixando viver como escravo, né? Injustiçado, sendo acusado injustamente pela a esposa lá que era do senhor dele, lá no Egito. Foi preso injustamente, mas sendo vendido injustamente, lá ele deu o seu melhor, ele continuou fazendo o que costumava fazer, dar o melhor de si, sem se abater e sem deixar as circunstâncias interferir no seu estado de espírito. Aprenda essa lição. Quer viver o extraordinário? Você tem que ter isso em mente. A quarta coisa, o quarto princípio: dá o melhor de si, independentemente da situação. Foi o que eu acabei de falar. Dá o melhor de si, independentemente da situação. José é um dos exemplos mais importantes. Ele foi vendido injustamente, chegou lá no Egito como um escravo, sem merecer,
mas quando ele foi lá para servir o seu senhor que comprou ele lá no Egito, ele cuidou das coisas e deu o melhor de si, e as coisas começaram a prosperar. Ele foi acusado injustamente pela a esposa lá do senhor dele, foi para a cadeia. Lá na cadeia ele deu o melhor de si também. Ou seja, quer viver o extraordinário, tem que cumprir esse princípio aqui, não deixar as circunstâncias ditar quem você deve ser. Você é quem deve ditar os seus sentimentos e quem você deve ser. E dar o melhor de si, independentemente da situação que você esteja passando. Independentemente da situação que você esteja passando. Para você poder viver o extraordinário de Deus. O quinto princípio é desenvolver a paciência, né, diante do processo. Desenvolver a paciência diante do processo. Quer viver o extraordinário? Uma coisa fundamental é esse princípio, quinto princípio aqui, desenvolver a paciência. Você tem que aprender a ser uma pessoa paciente. Se você for uma pessoa acelerada, uma pessoa apressada, que quer as coisas para já, se não for naquela hora, for naquele instante, aí você não desiste logo, então você nunca vai viver o extraordinário. Tem que aprender a ter a paciência e ter consciência que para o extraordinário acontecer, você tem que passar por um processo de transformação pessoal que vai te capacitar e te colocar na posição adequada para o extraordinário acontecer. Sexto princípio é confiar em Deus e na realização dos seus sonhos, mesmo quando nada faz sentido. Isso aqui é importante. Confiar em Deus, continuar confiando em Deus e na realização dos seus sonhos, mesmo quando nada estiver fazendo sentido. Porque você vai passar por isso. Você que continuar alimentando o sonho de viver o extraordinário, todos que fizeram isso, teve hora que, não vou conseguir. Hoje a gente está aqui com a lâmpada elétrica. Diz a história que o criador da lâmpada elétrica, ele milhares e milhares de vezes, ele falhou em testes. De tal forma que o seu companheiro chegou uma hora e disse, vamos desistir, porque até hoje a gente não aprendeu tantos e tantos testes, até hoje a gente não aprendeu nada, né? E ele, olha a mentalidade dele, de quem cumpre esse princípio aqui. Ele disse, como assim? Nós já aprendemos milhares e milhares de formas que não dá certo. Só está faltando a gente descobrir a forma que dá certo. É assim que pensa a pessoa que continua confiando em Deus, continua confiando na realização dos seus sonhos, independentemente da situação, independentemente dos fracassos, né? Independentemente das injustiças que estiver passando. É assim que pensa, né? E aí essa pessoa está capacitada para viver o extraordinário. Sem cumprir esse sexto princípio aqui, não tem como viver o extraordinário. Sétimo princípio para viver o extraordinário. Aprender, né? Aprender com os desertos da vida. Aprender com os desertos da vida. A pessoa, para ver o extraordinário, ela tem que ter isso em mente. Esse sétimo princípio aqui, ela tem que ter isso em mente. De ser um eterno aprendiz. De estar disposto a aprender com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todos os obstáculos, com todas as injustiças que ele passa na vida, nos desertos da vida, tirar lição de vida, para cada vez mais ele se tornar mais sábio, ter mais experiência de vida, tirar lição de vida de todas as circunstâncias difíceis que você passar. Porque se você tirar cada vez mais lições pelos desertos da vida que você passar, você vai se tornar cada vez mais capacitado, cada vez mais forte e cada vez mais experiente para quando o extraordinário chegar, você não ser uma pessoa inexperiente e aí você não vai poder viver o extraordinário se você não tiver a capacidade, a maturidade para viver o extraordinário. Oitavo princípio. Oitavo princípio é continuar, né, a esperança, ou melhor dizendo, manter a esperança viva. Manter a esperança viva. Você tem um sonho para viver o extraordinário?
Mas este sonho não se alimenta sozinho. Você tem que alimentar este sonho todo dia e manter essa esperança viva todo dia. Quando você acorda, quando você vai dormir, você tem que ter este sonho em mente e alimentar ele todo dia. Fazer ele crescer cada dia, como diz a Bíblia, viver de fé em fé, para poder viver de glória em glória. É o 8º princípio. O 9º princípio, este vai te chocar. O 9º princípio que você tem que ter. Porque se você não tiver, pode esquecer o extraordinário. José praticou esse 9º princípio. Moisés, todos que viveram o extraordinário praticaram esse princípio. Perdoar quem causa dor. Se você não tem a capacidade de perdoar, se você não tiver a capacidade de perdoar aqueles que te fizeram injustiça, você vai, no processo para viver o extraordinário, você vai acumular ressentimento, você vai acumular maus sentimentos dentro de você. Aí, isso vai te enfraquecer, te corroer por dentro, as suas estruturas espirituais e mentais, sentimentais, que vai fazer você uma pessoa frágil. E aí você não vai conseguir viver o extraordinário. Perdoar é uma ferramenta que vai beneficiar a ti e não quem foi perdoado. Vai fortalecer e vai fazer crescer você que perdoa e não quem foi perdoado. É o 9º princípio fundamental. O 10º e último princípio é continuar obedecendo mesmo sem ver resultados imediatos. Você quer viver o extraordinário de Deus? Continue obedecendo a Deus, a sua palavra, os seus ensinamentos, mesmo sem ver resultados imediatos. Continue obedecendo os princípios. Continue no seu caráter, não mude o seu caráter, o seu bom caráter, a sua boa índole, independentemente se está tendo resultado imediato ou não. Porque se você não fizer isso, você vai se desvirtuar e você vai fracassar e não vai conseguir. O seu caráter é fundamental para você alcançar o extraordinário. Então você tem que continuar obedecendo a Deus, mesmo não vendo o extraordinário de Deus acontecer na sua vida ainda, né? Aí muitas vezes as pessoas desviam dos caminhos do Senhor, quem é crente, quem confessou o nome do Senhor um dia, porque quando vem os obstáculos, que adianta obedecer a Deus? Que adianta estar nos caminhos do Senhor? Se o ímpio parece que está vivendo melhor do que eu e começa a se questionar, né? Aí vai perder a bênção, vai perder o foco, vai perder o extraordinário de Deus na vida. Foi o que Moisés e José fizeram. José é um exemplo maravilhoso. Ele, mesmo sendo injustiçado, quando a esposa lá do senhor dele, lá no Egito, quis fazer ele, né, desobedecer a Deus, cometendo ali um ato de pecado diante de Deus e do senhor dele, que foi o que ele disse? Longe dele fazer tal coisa, porque era pecado contra o senhor dele e era pecado contra Deus, o Deus de Israel. E aí a gente vê que mesmo na injustiça, mesmo vivendo uma situação como ele estava vivendo, ele não se revoltou contra Deus e continuou obediente, continuou fiel e obedecendo a Deus. E o extraordinário aconteceu na sua vida. Então esse é o 10º e último princípio, né, que tinha para passar para você, se você quiser viver o extraordinário. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você está vivendo está querendo viver o extraordinário. E se você colocar esses princípios em prática, você vai viver o extraordinário. Tenha certeza disso. Alimente a sua fé, viva de fé em fé e não tenha dúvida que se você viver de fé em fé, crescendo cada dia a sua fé que você tem hoje é maior do que a que você teve ontem, e a que você vai ter amanhã maior do que a que você tem hoje, crescendo cada vez mais a sua fé, vivendo de fé em fé, tenha certeza, você também vai chegar o momento que você vai viver de glória em glória. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.